Como é que você virou um pensador, Karnal? Da onde surgiu essa história? Você é de São Leopoldo, Sim. a cidade do grande Trenzurbe, talvez o trem de superfície mais inútil da história do planeta, que chega até São Leopoldo e nem vai até Novo Hamburgo. Hoje ele vai um pouquinho mais, Passou, mas graças o a metrô Deus. de superfície é uma solução econômica, né? Porque fazer túnel em uma área que não é central urbana Sim, não seria teria muito sentido. caro. Mas São Leopoldo faz parte da Grande Porto Alegre e, como tal, ele é, acho que em parte absorvido pela gravidade de Porto Alegre. É uma cidade pioneira da imigração alemã, mas é difícil eu saber como eu me tornei um pensador, pensando e estudando desde muito cedo. Acho que a pergunta que você esconde nessa é como eu me tornei um pensador conhecido. Sim. Porque há milhares, centenas de milhares de pensadores. Isso é mais complicado. Como todo filho que deu certo em algum sentido, eu tenho muitos pais. Tem muita gente que diz o Leandro não era nada até me conhecer. Eu tenho muitos tem pais, muitos pais. criadores, pessoas que não se sei se consideram. você sofre isso de as pessoas dizerem eu te descobri. Eu tenho ao contrário, pessoas que acham e falam, nunca conheci esse cara na minha vida. Eu tenho mais isso. É mais comum. Nunca vi, não sei quem é, nem passou pela minha vida. Eu contabilizei esses dias 8 pais, pessoas que espalham no mercado, que por ter ido em tal lugar, ou por ter trabalhado em tal instituição, ou publicado tal livro com a pessoa, eu sou fruto dessa pessoa. E como todas as pessoas que dizem isso têm uma parcela de contribuição, eu reconheço que eu sou o homem, o filho de 1000 homens, como diria meu amigo Walter Hugo Mãe. Eu sou o filho de 1000 homens. A questão mas ela é complicada, acho que o público pode debater também. Afinal, por que há tão bons intelectuais e nem todos se tornam conhecidos? Por que há pessoas tão melhores do que eu em leitura, pensamento, em articulação de ideias e não se tornam conhecidos? É muito difícil. É a mesma pergunta que se faz, há pouco nós conversamos com o segundo lugar no Miss Universo, que é a brasileira, extraordinária. Por que há tantas mulheres bonitas no mundo e uma se tornou Miss ou segundo lugar Miss Universo? É difícil eu responder, não? É difícil eu responder. Quer dizer, eu não sei se alguém tem essa resposta clara. Por que é que você se tornou conhecido, Rafa? Não tem. Não sei se alguém tem essa Até porque resposta a gente está vivendo um momento que é muito difícil explicar a muitas pessoas conhecidas também, não é? E eu tenho uma pergunta feita para o entrevistador do Rio de Janeiro que eu gosto muito da entrevista. Faça isso, Karnal. Pessoas que têm perguntas melhores do que eu. Você mesmo. Ótimo, Karnal. É isso aí. Que vamos usar a pergunta do cara do Rio de Janeiro. Boa. Não, ele me perguntou uma coisa assim. Karnal, é verdade que você batalhou 30 anos para surgir de repente? E eu disse, é verdade. Porque para chegar a gravar coisas, a escrever livros, ou todas essas questões, houve muito esforço. Mas a pergunta continua no ar. Há pessoas que se esforçam mais. Eu tenho muitos colegas muito bons. Alguns é visível, esforço existe, mas não tem facilidade de comunicação. Grandes intelectuais, às vezes, são péssimos comunicadores. Tem isso também. Muito frequente. Eu tive aula na USP com gente brilhante, que até hoje, além das aulas brilhantes que deram, eu lembro da voz para pegar no sono. Quando eu tenho insônia, eu lembro de algumas vozes, eu me concentro, eu visualizo a cena e eu relaxo por completo. Eu tinha um professor que dava aula à tarde, calor, e eu segurava o queixo e o queixo caía. Mas era mais forte que você. E era muito boa a aula, mas era muito monótona. Chata, né? É muito monótona. E aquilo que eu dizia quando organizava cursos livres, existe aquele professor que a gente chama injustamente, porque é uma generalização de professor de cursinho, que é um showman, que canta, que dança, que pega uma vassoura e faz uma valsa para explicar mitocôndria, que encena a batalha de Poitiers dos árabes contra os francos. E ele é brilhante na interpretação. É um stand-up completo, mas o conteúdo nem sempre é tão bom. Sim. A função dele é entreter. Isso é injusto falar de todos os professores de cursinho, porque eu conheci muitos, e eu próprio fui professor de cursinho. Mas, e o outro é aquele intelectual poliglota que estudou as fontes, mas fala naquele tom de voz. A única pessoa que faz o tempo voltar
faltam 5 minutos para o fim da aula, você olha e você olha de novo, faltam 7, e olha de novo, faltam 10. Você entra num salto quântico de monotonia, e ele é uma pessoa boa. Eu tive pessoas assim na USP. Então, é uma pergunta, quem reúne suficientes habilidades de stand-up com boa formação? Quem reúne isso? Esse é mais difícil fazer. Eu sou pura enganação, carnal. Pura enganação. Me Todos admito. nós somos fraude, mano. Todos nós somos fraude, porque depende da comparação. Não? Sempre depende da comparação. Eu sou o homem mais baixo da família Karnal. Não? Então cresci com 1,82 m, me sentindo um gnomo. Perfeito. Aí vou para Portugal, eu me sinto um gigante. Aí vou para Holanda, volta a ser um gnomo. Volta a ser um gnomo. Vou para Noruega, né? Não consigo nem conversar com as pessoas de tão alto. Então, todos somos fraude, e a síndrome do impostor, ela é muito forte para todos nós. Mas como você lida com essa fraude? Todo chefe sabe que tem aquele ovo que ele não sabe fritar. Todo professor, eu sou historiador, tem aquele período da história que o meu conhecimento é idêntico ao de qualquer pessoa. Todos nós temos buracos. Como você lida com isso? A sua estratégia é boa, você a utiliza com frequência, utilizou aqui. A autodepreciação, sim. Eu sou uma fraude, esse implante é ridículo, ela é um recurso retórico. A gente chama de petitio clementiae. Eu peço a clemência do público mediante a minha diminuição. Então, eu sou uma fraude, o público baixa a guarda e te aceita. Naturalmente, você está dialogando com alguma fama interna ou externa de que você seja arrogante. Está revelando todos os meus segredos. Não, eu estou dizendo ao público. É verdade que ele está falando, é verdade. Então, se as pessoas lhe reconhecem como reconhecem a mim, como vaidoso, arrogante, a estratégia melhor é você diminuir. Isso é uma estratégia retórica. Ela funciona. Dominá-la causa graça. Causa graça.